Bem-vindos a mais um vídeo de Família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. Se liga na info aí exclusiva do André Hernan, atualizando a situação de Almada e John Arias. É isso mesmo, a novela continua. E também vou dar uma olhadinha aqui no trechinho do Fala Veloso, onde ele destrinchou a vitória do Verdão por 1-0 sobre o Santos. Beleza, turma? Fique até o final do vídeo, já deixei aí no comentário a opinião de vocês, vambora lá. Como está essa negociação do Palmeiras pelo Thiago Almada? Existe uma negociação? Em que pé está esse interesse? Existe negociação, existe conversa. Em relação ao Almada, existe. Claro que existe. Existe o interesse do Palmeiras. Existe um interesse oficial do Palmeiras na questão do Almada. E assim, voltando um pouco na linha do tempo dessa negociação do Thiago Almada, o Palmeiras enxerga o Almada como uma oportunidade de mercado. É um jogador que de repente não tá jogando como titular, de repente é um jogador que está ali, às vezes fica no banco, às vezes entra e tal. Será que ele toparia voltar? Será que seria viável uma contratação? E o que o Palmeiras está trabalhando nessa questão do Thiago Almada é muito um valor próximo de 20 milhões de euros por 50%. Então o Palmeiras não vai comprar a totalidade? Porque ele é 50 do Botafogo, 50 do Atlético de Madrid. Sim. Então, o papo do Palmeiras é com o Atlético de Madrid, que tem o contrato em vigência com ele. E esses 50%. Então, assim, o Palmeiras, obviamente, sabe da dificuldade e tem ali a informação de que o Thiago Almada não está convicto de voltar ao futebol sul-americano neste momento. Então, assim, a gente já tinha falado isso aqui. Eu e o Bruno Andrade escrevemos isso na ESPN Brasil, no nosso site, falamos aqui no Fala Fonte, mas assim, muita gente estava falando, avançando, conversa avançada com o Almada, olha, está avançando ali e tal, e a gente sempre respeitou a apuração de todo mundo. Só que assim, a informação que a gente tem é que o Palmeiras não tem uma resposta concreta e convicta de uma abertura de negociação do Almada com o Palmeiras para um retorno no futebol sul-americano. E diante disso, não dá para dizer, e o Palmeiras só vai... Gente, eu estou aqui repetindo quase todos os dias a mesma informação. O Palmeiras só vai mandar a oferta oficial pro clube, para o Atlético de Madrid, seja para o Wolverhampton, no caso do John Arias, quando sentir que o negócio vai sair. E o Palmeiras não tem essa certeza ou essa convicção, essa resposta de alguém de que o negócio vai sair. O Palmeiras tem um interesse público, o Palmeiras tem um interesse oficial no Almada, mas ainda não caminhou. E até por isso, os discursos da diretoria, seja no off, seja no on, como a Leila Pereira ontem deu entrevista para os detentores do Campeonato Paulista, Cazé e TNT, a Leila praticamente repetiu o mesmo que ela falou para o Fragoso e o mesmo que falou Para Leite, eu acho, né? Para Vitória. Sim. Praticamente a mesma frase, parecia que ela estava brifada ali, né? Sim. Tipo assim, Palmeiras está no mercado e sempre vai ter interesse nos grandes jogadores, ponto. Porque não tem mais o que falar. Porque se você fala, olha, nós queremos o Almada, nós queremos fazer uma oferta para comprar os 50% e tal, e o jogador não quer vir, você cria uma expectativa no torcedor. Você ilude. Você ilude o torcedor e, tipo assim, aí você fica com a batata quente na mão. E o Palmeiras não quer isso. O Palmeiras não quer iludir o torcedor, porque sabe que é um torcedor crítico, porque sabe que é um torcedor que tem várias críticas à maneira do Palmeiras se comportar no mercado, e isso gera um desgaste desnecessário. E aí o Planeta Palmeiras perguntou aqui no chat para você, Hernan, Palmeiras esfriou o interesse pelo Almada? Não dá para dizer que o Palmeiras esfriou o interesse pelo Almada. Ainda não teve uma sinalização positiva ao Atlético de Madrid para um negócio. É mais ou menos isso, não é? Ontem eu conversei depois da entrevista da Leila, e aí tava para começar o jogo e tal, mas a fonte foi muito, muito legal e me respondeu. Porque assim, quando você vai conversar com fonte em hora de jogo, esquece, os caras não te respondem, a não ser que você esteja lá no estádio. Sim. E a fonte me respondeu, tá vendo como se criam muitas histórias? Tava perto, agora não tá mais. Tava quente, agora tá frio. Pra gente sempre foi igual. Estamos esperando aqui para ver qual que é o melhor modelo para entrar num negócio. Pronto, foi a resposta. E aí o chat pergunta também aqui sobre o Almada. Foi o Thiago Mota, mandou aqui. Até o Bruno Andrade pode responder.
O Almada tem mercado na Europa, vai querer vir para a América do Sul? Que você tem a informação que ele não está convicto em voltar. E aí, não se tem uma resposta de que ele topa voltar agora, entendeu? Tá. E aí, o Bruno Andrade, algumas pessoas perguntaram no chat, e aí você já falou no Fala Fonte, não sei se foi ontem ou anteontem, sobre um suposto interesse do Benfica no Almada. Mas não tem nada no momento sobre isso, não é? Cara, o Benfica tentou e muito o Almada na última janela, antes dessa negociação que depois acabou por ser concretizada com o Atlético de Madrid. O Benfica tinha o João Félix como prioridade, o João Félix foi para o Al Nassr da Arábia Saudita e logo depois abriu conversas com negociações com o Almada e não conseguiu. Ou seja, e depois, claro, quando surge agora essa possibilidade forte de saída do Almada, falou-se muito do Benfica por conta do vínculo, o interesse antigo, mas com quem eu conversei do Benfica na semana passada, a informação é: Almada é bom jogador, mas para já não interessa, temos outros alvos, outros planos para reforçar o elenco do José Mourinho. Então o Almada é um jogador bem visto no Benfica, mas não é opção hoje no Benfica. Mas é opção em outros tubarões do futebol europeu. Fala-se bastante da Juventus, por exemplo. Então é um jogador, eu não tenho esse lado que o Hernan tem, mas faz muito sentido, de que o Almada, tendo o mercado na Europa, faz muito mais sentido priorizar a Europa do que voltar para o mercado sul-americano que ele conhece bem, porque é o famoso, no Brasil, o Almada já entregou o que tinha que entregar. Claro que pode dar mais ainda, mas é uma realidade que ele conhece e uma realidade vitoriosa. Foi campeão com o Botafogo, teve sucesso no Botafogo. Agora falta ter sucesso no futebol europeu, porque não teve agora nesses 6 meses no Atlético de Madrid. O que eu tenho de informação sobre o Almada é que esse interesse do Atlético de Madrid de colocá-lo no mercado não é nem por uma questão tática, tampouco por uma questão técnica. O que eu ouvi, sem querer esmiuçar muito e pormenorizar, porque faltam detalhes específicos do que aconteceu, mas questões disciplinares. E conhecendo como a gente conhece o perfil do Simeone, se você pisa na bola com o Simeone, meu amigo, é muito difícil depois você recuperar espaço. A gente pode destacar ou criticar o Simeone como treinador, se joga mais ofensivo, mais defensivo, se é retranqueiro ou se não é retranqueiro, mas tem uma coisa que o Simeone é acima da média, é o grau de exigência de entrega de trabalho. E o que eu ouvi ontem é que o Almada tem ali acontecido nos últimos dias atos de indisciplina e isso tem minado o trabalho dele, pelo menos o espaço dele com o Simeone, por isso essa possibilidade grande de saída, muito mais para o mercado europeu do que para o mercado sul-americano. Eu vou te falar a verdade, se o Almada está tendo atos de indisciplina com o Simeone, no Palmeiras, caso ele seja contratado, ele continua com essa postura, com o Abel também. O Abel não suporta isso, né? A gente já viu com outros jovens, com outros jogadores. Eu imagino que ia minar ele mais aqui, né? Todos somos um. Mas existe algum nome que está mais avançado entre um e outro? Ou ainda é aquele negócio, negociando e ver qual que pode ter um desenrolar melhor, né? Depende muito, cara, da brecha do que é viável, né? Se o Wolverhampton topa fazer negócio, se o Wolverhampton precifica o jogador, aí o Palmeiras vê se vai buscar ou não. Se o Almada topa vir pro futebol brasileiro e voltar pro futebol sul-americano e o Atlético de Madrid topar vender o jogador pelo investimento que fez, o Palmeiras iria ver o melhor modelo de negócio e tentaria. Não dá hoje para dizer, esse aqui está mais quente, esse aqui tá mais frio. As conversas e o interesse, e os interesses, eles caminham cada um do seu jeito. O Almada, a gente já explicou qual que é o status, e do John Arias a gente pode dizer com muita tranquilidade, o Wolverhampton ainda não recebeu uma proposta oficial do Palmeiras pelo John Arias. O que tem é uma conversa, e aí eu vou de novo aqui usar a frase da fonte, dizer que tem uma negociação, é algo muito forte, o que tem é um interesse real, um interesse oficial no John Arias, mas que ainda se busca um melhor modelo para se encaixar nessa negociação. E aí o torcedor vai falar, mas por que o Palmeiras demora demais? Por que o Palmeiras fica aí enrolando para fazer uma proposta? Faz logo uma proposta.
é uma cultura de negociação, é um jeito de trabalhar do Palmeiras, que o Palmeiras manda proposta, o Palmeiras oficializa, o Palmeiras decide internamente quanto vai fazer de investimento, pergunta para o departamento financeiro se é viável fazer esse movimento, quando se tem uma certeza de que o negócio vai sair. Se você não tem, cara, fica só ali no, opa, e aí? Vamos, não vamos? Sim. Qual que é a condição, qual que não é, topa vir e tal. Então, às vezes, uma negociação, ela se arrasta um pouco mais. E aqui, de novo, essas novelas que vão se criando, ou pelo menos do John Arias e do Almada, são diferentes, por exemplo, da novela que aconteceu com o Vitor Roque. O Vitor Roque teve o interesse oficial, o Vitor Roque foi contactado pela Leila Pereira diretamente, o André Cury recebeu uma ligação, o André Cury respondeu para a Leila, acho que na janela de janeiro fica difícil, mas no meio do ano é mais fácil. Só que aí aconteceu uma série de situações lá com o Vitor Roque no próprio Betis, que o Palmeiras foi informado de que, olha, pode ser que role agora. Vamos. Atento, né? Vamos abrir negociação? Vamos abrir negociação. E aí começou a abrir a negociação, 20 de euros, Barcelona ok, vamos para as partes finais, Betis libera. Então, a última ponta dessa novela, e aí sim tinha uma novela, o Betis liberou. E aí depois teve a questão com a Federação Espanhola, que quase o Vitor Roque não veio. Tudo bem, hein? Carlos Miguel foi bem ontem, fez 2 defesas importantes no final do jogo, então começou a temporada como titular, e tem tudo para fazer uma grande temporada aí, Carlos Miguel. Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez. Essa deve ser a zaga titular, né? Giai ali brigando um pouco com o Kelvin, que está oscilando, mas deve ser por aí a zaga titular do Palmeiras, então o Abel já coloca os caras para jogar. Depois no meio, Emiliano, Andréas e Veiga. Andréas preocupa, né? Saiu com 10 minutos ontem, aquele choque com o Igor lá, ele cai com o ombro no chão, sente um problema na clavícula, está sendo melhor avaliado hoje pelo departamento médico, a gente não tem informação ainda, assim que surgir a gente passa para vocês, mas preocupa, né? Uma lesão, sai muito cedo, dor, né? Tomara que se recupere, tomara que não seja problema, porque o Palmeiras já tem Paulinho que não consegue jogar, né? Então o Andrés é outro nome importante das grandes contratações que o Palmeiras fez na temporada passada, eu espero que tenha condição aí de voltar rapidamente. Pois Veiga, né? Veiga de novo no time, o Abel está dando oportunidades, deixando o Veiga jogar, precisa se recuperar, precisa dar uma resposta ao Veiga, né? Mas não nesse momento. Nesse momento a gente entende que não tem ninguém em condição de mostrar mais do que o pessoal tem mostrado até aqui. Veiga conseguiu dar um passe importante para o Flaco fazer o segundo gol no segundo tempo ali, mas o Brazão impediu, fez uma defesaça, né? Então as coisas estão começando a encaixar. E na frente, Alan, esse menino é diferente. Já colocaram 35 milhões na mesa do Palmeiras, que recusou. Eu não recusaria. Gosto do Alan, acho diferente, acho craque, mas 35 milhões não dá para negar. Viu? Ainda mais o Palmeiras que está no mercado aí, negociando com Arias, negociando com Almada, procurando se reforçar. Não dá para recusar uma proposta de 35 milhões de euros. Eu acho que o Palmeiras pode perder o time desse jogador, dessa negociação, e de repente depois tem que vender por menos. Mas enfim, né? A gente não tem a caneta, eu venderia. Riquelme, outra boa notícia, hein, gente? Riquelme, assim como apareceu o Alan no ano passado, o Riquelme é uma boa notícia para o começo de temporada. Está tendo as primeiras oportunidades, ontem foi a primeira vez que começou um jogo aí, e jogou bem, gostei do Riquelme, acho que é bom jogador, pode ajudar. E aí que fica aquela dúvida, aquela pergunta que a gente não fica na cabeça, né? Para que gastar 80 milhões com Sousa, com o Riquelme no elenco da base? Para quê? Para quê? Se é para trazer Sousa por 80 milhões, deixa o menino se valorizar, bota o menino em campo. Bota o menino em campo que vai valorizar, vai ocupar espaço e é melhor do que o Sousa. Se é para contratar alguém para ocupar espaço desses garotos, tem que ser melhor, mas muito melhor. Senão não adianta. Tem que dar moral, tem que dar espaço para esses meninos da base, que o trabalho que o João Paulo faz é espetacular. Então não dá para trazer Facundo. O Alan é o titular do time. E o Facundo foi contratado por 70 milhões de reais.
Então você tem dos dois lados aí 150 milhões de reais. E quem foi titular ontem e quem é melhor que os dois? Tanto o Riquelme do lado esquerdo é melhor que o Sousa e o Alan do lado direito nem se fala em comparação com o Facundo. Então, realmente, se é para trazer jogador que seja Almada, que seja Arias, aí a gente tem que bater palma e o menino vai entrando de acordo com as possibilidades, com o tempo e com as oportunidades que surgem. Mas para trazer dois jogadores como esse e tirar espaço dos meninos, eu sou completamente contrário a esse tipo de movimento no mercado. E agora o Palmeiras está tendo que ir atrás de novo de outros jogadores, porque fez muita bobagem no ano passado. Espero que não cometa de novo nessa temporada, né? Mas vamos falar um pouquinho do jogo também, uma vitória importante desse Palmeiras que eu escalei aí para vocês, depois de algumas alterações. Muitos garotos entrando, né? O Larson teve que ser acionado ali logo aos 10 minutos, em função da lesão do Andréas Pereira, e jogou bem, esse menino é bom, praticamente decidiu o primeiro jogo contra a Portuguesa, né? Aquele passe para o Maurício ali por dentro, passe rápido, preciso, esse menino também está ganhando espaço, né? E é muito bom a gente ver que os meninos da base realmente chegam prontos no profissional. E o Larson foi esse menino, jogou de novo, jogou bem de novo, e o Palmeiras fez uma partida boa, partida boa. No segundo tempo foi pressionado, em função até das alterações que o Abel fez, e hoje as alterações, para mim, são mais físicas do que técnicas. Porque hoje quem está escalando o time deve ser o departamento médico, departamento físico, fisiologia, porque o Abel realmente não tem como escalar o time titular, ou algum time dar uma sequência, não treinou 10 dias ainda. Então a dificuldade do treinador é essa, ele tem que contar com todo o suporte e a retaguarda que o Palmeiras oferece, com toda a estrutura do Palmeiras, para que os jogadores joguem o suficiente, o necessário, e que outros possam se recuperar. Pelo menos a grande mudança dessa temporada com relação à temporada passada, que para mim a temporada passada foi um erro, foi o Abel montar dois times no começo da temporada, né? Um time joga um jogo, time A e time B. Isso é uma grande bobagem, com titulares de um lado, titulares do outro. O que ele fez? Os dois times desentrosados. E o Palmeiras precisou ir até a 12ª rodada para buscar a classificação lá em Mirassol, o gol do Alan. Então, se usasse essa estratégia esse ano, ficaria de fora, porque nesse ano não tem 12 rodadas, só tem 8. E o Palmeiras, com um time só, vai mudando peças aqui e ali, até porque o regulamento permite que façam 5 alterações, vai trocando as peças e o time vai evoluindo. O time vai evoluindo, não 2 times. Um time só, trocando os jogadores dentro da necessidade, e o time vai evoluindo jogo a jogo, rodada a rodada, treino a treino, e vai se fortalecendo. É isso que o Abel está fazendo nessa temporada, e acredito que essa é uma estratégia muito melhor que do ano passado e que começa a dar resultado. Já são 2 vitórias seguidas para uma fase que tem 8 rodadas, quer dizer, a classificação já está encaminhada. Já está claro que precisa continuar vencendo, mas já começa com uma vantagem. O Palmeiras já é líder da competição, tem um retrospecto legal e com isso, com as vitórias, ele tem mais tempo de ir preparando os atletas para quando chegar a fase de mata-mata, né, da quartas de final e semifinal, aí sim ele está com o time pronto e um time que já começa com essa evolução da primeira fase. E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês viram as atualizações ali do mercado da bola e tudo sobre Palmeiras e Santos. Ontem o Verdão venceu o primeiro clássico do ano por 1-0 aí, com o gol do Alan. Bom, sobre o que o Hernan falou aí, deu uma pincelada geral na situação de Almada e John Aras. O que a gente sabe é que muitos veículos noticiam, ele esfriou a negociação está mais próxima, e a gente sabe como que é uma novela, o Palmeiras negocia com cautela, passo a passo, tudo terreno. Então, assim, pelo que a fonte do Hernan disse lá do Verdão, sempre esteve do mesmo jeito, o Palmeiras estudando a melhor maneira, seja empréstimo pelo lado, ou seja por 50% do direito. Então, assim, o Verdão vai tendo calma, vai estudando o mercado, porque a situação dele ainda não está definida, se ele vai sair do Atlético, vai ser negociado, vai ser emprestado, se ele quer vir para o Brasil novamente. Enfim, porque a gente sabe que o John Arias está com sinal verde maior para o Verdão, porque ele já demonstrou um sim aí na proposta do Verdão, Overhampton e tal. Resta aquela questão do Fluminense, que tem aquela preferência de compra, né? Caso ele voltasse para o Brasil. Bom, são situações ainda que não tem nada definido, a janela ainda é europeia, pode surgir outros nomes aí no Verdão, e tem a questão do zagueiro, que o Palmeiras ainda não desistiu, que é um zagueiro, e pode ter investida pelo Nino também, né? A gente sabe que é difícil, o Nino tem uma história bonita no Fluminense,
Talvez a vontade deles voltar para o Brasil é voltar para o Fluminense, mas a questão que pega é o Zenit, é difícil negociar com eles, enfim, são N motivos que o Palmeiras vai estudando, vai tendo essas questões do mercado, essas contratações pontuais, né? A gente sabe que o Palmeiras não vai descer um caminhão de grana nesta temporada, devido às grandes contratações da temporada passada, então vai ser uma contratação ou outra aí para fechar o nosso elenco. A parte ruim aí sobre o jogo, principalmente ontem, as lesões, né? Andréas aí saiu sentindo o ombro, a clavícula aí. Infelizmente, mais uma lesão nesse início de temporada. A gente já teve várias aí, enfim, o Vitor Roque tinha torcido tornozelo também. Bom, começo de temporada é difícil, eles estão voltando de férias agora, já vem jogo atrás de jogo, mas tem que focar, porque o Paulistão esse ano está mais difícil, mudou o modelo, né? Não tem mais aquela questão dos grupos e tal, e vai ser tiro curto. Então a gente tem que ir para cima, e como a gente não ganhou nenhum título ano passado, seria muito bom começar esse ano com o título do Paulista aí. Beleza, turma? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like aí, se inscreve no canal e até a próxima.